O dedo do treinador. Pois bem, o dedo do treinador. Treinador ganha jogo, treinador perde jogo, faz o time classificar, faz o time ser desclassificado. Então, tivemos dois bons exemplos. Nessa noite de quarta-feira, eu vou citar dois que você faz com suas atitudes classificar e outras desclassificar. Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians, Eduardo Cudê pelo Atlético Mineiro. Atitudes que fizeram os times terem noites para se lembrar, para se esquecer. Vanderlei Luxemburgo que pagou para ver e o tal do chamou a responsabilidade. Isso eu gosto de técnico que é assim, quando tá com a faca no pescoço, tem que ganhar de qualquer jeito, a qualquer preço. E ele ousou, saiu daquele nicho normal, o 4-4-2, todo mundo, duas linhas de 4, dois na frente batendo cabeça contra uma zaga adversária. O Vanderlei Luxemburgo muda algumas peças do Corinthians, muda principalmente a forma de se jogar do Corinthians. Ele inventou um 3-5-2 que deu certo. Deixou a zaga mais robusta, deu liberdade para os laterais que foram peças fundamentais para a construção do resultado, né? Não falo nem na parte dos pênaltis, eu falo de bola rolando, que pênalti é pênalti, aí é fueda poder falar qualquer coisa. Mas Luxemburgo, sim, foi responsável, sim, é o tal do dedo do treinador. Foi uma noite épica pro corintiano e também pro Luxemburgo, porque fez aquele resquício de Luxemburgo que dentro do vestiário ele faz o time ganhar. Lembrou muito do Palmeiras o jeito de ser, as formas que podia ganhar. Palmeiras de 93, 94, o Corinthians de 98, 99. Então é aquela forma do fecha na gente. Você sabe que a gente tá sendo xingado, cobrado, mas se ganhar vai ser a gente, se perder também será a gente. Então foi isso que aconteceu. Mas espera lá, o Corinthians está em evolução, não tá? Apresentou um futebol digno, isso. Eu não vi nada de exorbitante, como eu vi alguns corintianos falando que grosseiramente comparando, falando que o campeão voltou. Essa brincadeira que o torcedor tem. Eu acho que o Corinthians fez um futebol justo, baseado no quê? Um irreconhecível Atlético Mineiro também. Tem que se pesar isso também. Não é somente ver os méritos do Corinthians, que houveram, e não foram poucos. Foram alguns méritos sim, que fizeram o Corinthians construir o resultado. E nisso o Corinthians sair classificado, sair vencedor. Mas eu quero botar na conta do Luxemburgo, porque ele saiu do senso comum. Ele fez florescer aquele Luxemburgo, aquele que trabalha, aquele que tem fome de vitórias, de classificações. Então, da mesma forma que estou fazendo um paralelo, como o Palmeiras fez duas partidas distintas, mas no contexto o Palmeiras se classificou ao ganhar de 3-0 do Fortaleza. Aí foi lá e perdeu de 1-0. Total, você junta 3-1 Palmeiras. Então, acho que é assim que tem que ser o pensamento de um time no mata-mata. Corinthians, no Mineirão, só quis se defender. Chamou muito o Atlético pra cima. Saiu os 2 gols do Paulinho. E ele fez 2 gols, mas muita incompetência. Ele fez 2, mas perdeu 3 gols claros. O Atlético perdeu um caminho. Podia ter matado a partida no Mineirão. Não conseguiu. Esse é o ponto. Poderia ter matado a partida no Mineirão. Levou 2-0. Aí que eu entro também falar de Eduardo Cudê. Muda a escalação, pensando já numa classificação que não que com certeza o jogo sendo Itaquera não poderia pensar dessa forma. Você deixando um Johan num banco, você deixando um Evanilson com uma peça que é para jogo mais cascudo,
um Hulk no banco. Então, sem deixar claro os motivos, pelo menos pra mim, eu não consegui apurar os motivos. Aí no segundo tempo coloca meio que na fogueira, aí o Hulk não jogou bem. Você tem que contar com o Hulk, do grande jogador que é, começando desde o início. Você botar ele na fogueira, vai lá e resolve. Pô, não, aí fica. Eu sei que ele ganha muito bem pra isso, é jogador de jogo grande e. É o tipo de jogo que esse jogador gosta, mas, pô, por que colocar um cara só na ruim? Então, por uma forma que eu tô enaltecendo o Luxemburgo, que teve mérito na classificação do Corinthians, eu coloco muito também na conta de Eduardo Cudê para poder o time do Atlético ser eliminado. Da forma que não conseguiu matar o jogo em BH, trouxe para Itaquera e não jogou. O Atlético Mineiro não jogou, pra falar a verdade. Os lances de perigo que houveram foram do Corinthians. Então, foi uma partida, mas foi picada, foi batalhada, não teve grandiosas chances de gols, mas os momentos que tiveram, o domínio da partida foi do Corinthians. Os pontos principais foi do Corinthians. Então, se houve um merecedor, vamos tirar a parte da figura dos pênaltis, que poderia o Atlético passar para os pênaltis e classificar. Não conseguiu, não teve competência para tal. Não foi sorte, é competência ou incompetência. O Atlético não fez por isso, então não mereceu. O Corinthians mereceu, né? Em vista do que, não podemos esquecer, abdicou de jogar bola em BH, mas jogou bola. Foi bem, foi maravilhoso? Não. O Corinthians passou longe de ser um time primoroso, mas foi com muita vontade. Pegou a mudança que o treinador fez, saiu do 4-4-2, botou o 3-5-2, mais liberdade nas alas, e foi lá e conseguiu a vitória. Então o Corinthians, se merecia um vencedor, era o Corinthians. Poderia ser até o Corinthians 1-0 e o Corinthians eliminado. Mas o Corinthians vencer a partida com a bola rolando, esse merecedor foi o Corinthians. E assim foi. Aí foi pros pênaltis, aí não. Tal qual foi também contra o Remo, né? O Corinthians passa de fase com o Remo nos pênaltis. Atlético Mineiro nos pênaltis, né? Então, eu tô falando o tal do dedo do treinador. Eu vou citar, vou até falar, e os pontos que eu achei bons, assim, falando baseado na escalação do Corinthians, que ele mudou o esqueleto da equipe, algumas peças e a formação, você já viu que já mudou a cara do Corinthians. Tirou o melhor de cada jogador. Sente só a escalação do Corinthians. Cássio no gol, tanto a bola que foi, ele conseguiu defender bem, né? Nos pênaltis, então, nem se fala nada. O grandioso Cássio, como ele é para a história do Corinthians, né? Já passou vários ídolos do Corinthians no gol. Para mim, é o maior goleiro da história do Corinthians, sim. E o mais interessante, é o maior da história e está jogando. Então o Corinthians está construindo a sua história. A sua história está sendo escrita dia após dia. O corintiano, ou até quem não é corintiano, só vai ter o real tamanho de um Cássio quando ele parar. Quando sentir saudade. Quando entrar um goleiro mais ou menos, fala, porra, eu falei mal do Cássio. Eu tinha um Cássio. O Cássio era meu goleiro. Então, hoje é difícil você, que geralmente quando o jogador joga, você faz críticas. Ah, ele falhou. Ah, o Cássio ele é muito seguro no tamanho dele e ele não saiu direito na bola. Mas, da mesma forma que Cássio também faz milagres. Então, só vamos ter o real reconhecimento e a real consciência de um Cássio na história de um clube quando ele parar. Hoje, eu não corintiano, eu contra o Corinthians e sendo palmeirense, eu digo no meu achismo, então, que ele é o maior da história do Corinthians, goleiro. Então, a zaga de 3 do Corinthians, Bruno Mendes, Gil e Murilo. Murilo, que pra mim foi o melhor da zaga, sim, mas ele evoluiu bastante, não só nessa partida. Ele, quando ele chegou, quando ele subiu pro profissional, eu achava ele, tal qual o Matheus Bidu, que veio da Série B pelo Cruzeiro, conseguiu acesso e veio pro Corinthians, eu achei eles os dois nervosos e assustados. Mas é o tal do você via a qualidade, mas até a má fase do time, barra a ruindade também, né, em alguns jogos passados, estragava. Então muitos jogadores bons se perdem quando o time não ajuda, ou muito jogador mais ou menos sobe de categoria quando o time ajuda.
Então, Bruno Mendes, Gil e Murilo foi o começo do trunfo do Luxemburgo, porque Cássio no gol é aquela presença, né? Aí você coloca 3 zagueiros para dar o suporte pro Cássio. Pode ficar tranquilo aqui que você vai ter 3 aqui na tua frente. Não são os 3 maiores do mundo, mas são 3 zagueiros, né? Então número na tua frente vai ter. Você aí nas alas, quem você abre? Matheus Bidu, que jogou muito bem, foi coroado com gol, mas também jogou bem, e Fagner. Fagner como ala. E eu sempre vi o Fagner muito bom como ala, não tendo a responsabilidade de poder vir marcar. Que ele é um ótimo ala. Como a maioria dos laterais brasileiros, tirando um ou outro assim que sabe recompor bem, o Fagner não sabe marcar. Muito por isso o Fagner faz falta besta. Muito por isso também que ele flerta em ser desleal e violento. Por quê? Por não saber marcar. Você não sabe marcar, você chega atrasado. Você chega atrasado, como é que você vai parar o seu oponente? Na falta. Aí nisso, até versão do próprio Fagner diz que... porque o Fagner, por que você é violento? Ele fala que eu sou pequeno e eu sou mirrado. Geralmente um atacante ou um ofensivo de outro time... Normalmente no corpo é mais forte do que eu. Se eu não chegar para rachar, eu perco para ele. Pensando nessa régua, eu não tiro a razão do Fagner. Tal qual eu tiro as passadas de ponto. Tal qual eu defendia, mas também acusava em outra época. Felipe Melo no Palmeiras também, que era líder, era capitão, era forte, era viril. Mas era violento e também era desleal. Por isso também. Até um certo ponto você ajuda. Passou, você já prejudica. Então você querendo um Fagner defensivo, você vai ter esse Fagner violento, desleal, que machuca. Mas você tendo somente um Fagner defensivo. Por quê? Atrás de mim eu vou ter 2 volantes e 3 zagueiros. Eu vou ser somente ala e só vou atacar. Aí sim, nesse enquadro, teremos o melhor Fagner. Fagner, você pega a bola e só vai. Não precisa nem olhar para trás. Vai. Sem medo de ser feliz. Tanto que um dos cruzamentos no começo da jogada do primeiro gol começa com ele. Que a bola vai para um lado, vai para o outro, mas começa com um cruzamento dele. Uma das cabeçadas, acho que foi na trave, a do Yuri Alberto. Teve participação dele também. Então, ponto pro Luxemburgo, porque usando o melhor de cada jogador. Eu falei de Fagner para outra ponta, a ponta esquerda. Matheus Bidu, o que ele fez? Gol. Por quê? Tal qual o Fagner, sem preocupação de marcação, Bidu, vai embora. E ele foi. Ele apareceu nas bolas cruzadas para lá e para cá na zaga. Ele entrou como uma flecha pelo lado esquerdo, por trás da zaga, da falha zaga do Atlético Mineiro. Né? Entrou um cabeludinho lá, não sei se era uruguaio, que eu nunca vi mais. Sei lá, uma figura... deixou um Jamerson fora, botou esse daí que eu nunca vi na minha vida e levou um banho do ataque do Corinthians, né? Então Bidu chega por trás e já meio que de peito, ele vai lá e cabeceia de peito, né? E faz o gol pro Corinthians. Por quê? Porque tentou, porque ousou, saiu da zona de conforto. Luxemburgo saiu da zona de conforto, Fagner e Bidu saiu da zona de conforto e foi pro ataque. Deixaram de ser somente laterais, viraram alas, viraram pontas e se infiltraram, se penetraram na zaga do Atlético Mineiro, da frágil zaga do Atlético. Então, imagina você tendo Roger Guedes e Yuri Alberto se infiltrando nas pontas, indo por trás, Fagner e Bidu. Então, Renato Augusto só soltando bola na boa. Então, esse é o esquema pro Corinthians. É o esquema que deu certo. Baseado no Atlético que nada deu certo. Também pensa-se também, não deu nada certo pro Atlético, porque também nada fez também. Se você ao menos tentasse algo, poderia ter surgido alguma coisa. Quando você não tenta, você é nada, você é zero. Aí eu falei de Fagner e falei de Bidu, adiantando a escalação do Corinthians. Vera e Maicon como volante, centralizado o tal o 10, o 1 do Zagallo, né, que era o centralizado, Renato Augusto. E como o Corinthians dá um salto de qualidade, não tinha nenhuma, assim, qualidade, era muita ligação, eu reclamava demais da ligação direta, Cássio, Fagner, o Cássio, Gil, chutão para Roger Guedes, não tinha meio campo,
Com o Renato Augusto, tem meio campo, sim senhor. E passa com ele, que nem eu falei. Ele levanta a cabeça, ele gesticula, Fagner passa, Bidu passa. Aí ele gesticula, ele faz gestos pro Roger Guedes, pro Yuri Alberto. Ele é o treinador dentro de campo, ele coordena as jogadas. Então, a visão do técnico Luxemburgo, como já foi do Lázaro, como já foi do Vitor Pereira, é Renato Augusto dentro de campo. Então, penso eu que quando ele parar, se ele quiser seguir na função, eu acho que ele tende a ser um cara que ele é bem esclarecido assim. Ele consegue ver o jogo literalmente de dentro do campo. Ele tem a visão de treinador. Não somente o líder em campo, mas um cara visionário. Vera e Maicon dando suporte para a subida de Fagner e Bidu. Aí tem Renato Augusto, como eu falei, centralizado. E na frente Yuri Alberto, que não jogou tão bem assim, né? Porque ele também não tá muito... Mas teve cabeçada na trave. Ele teve mais vontade. Não teve competência para tal. E teve Roger Guedes, tal qual o Renato Augusto, que dá um salto de qualidade. Mas se fosse para preferir, você tem que escolher um para ficar fora. Roger Guedes fora ou Renato Augusto fora? Hoje, eu acredito que o Corinthians aceitaria Renato Augusto fora, porque o Corinthians não existe sem Roger Guedes. O Corinthians sem qualidade não existe sem Renato Augusto. Mas o Roger Guedes é o tal do... Ele é goleiro, ele é lateral, ele cruza, ele cabeceia, ele defende, ele ataca, ele contagia o time. E olha que eu tenho todas as reticências e reclamações, até comportamentalmente, o lado comportamental do Roger Guedes, que eu não gosto dele, é muito futriquinha, frufrufru assim no vestiário, contamina o elenco, mas em campo ele tá entregando, e é o que realmente importa. Tem o que eu acho nos bastidores, mas em campo ele tá entregando, que é o que o corintiano quer, é o que o corintiano acha que importa, e o que realmente importa, né? Vamos falar a verdade, porque Roger Guedes, ele pode ter o comportamento dele, ele pode estar na cabeça dele, eu não estou no Esporte Clube Corinthians Paulista, eu estou no Roger Guedes Futebol Clube. E se o Roger Guedes Futebol Clube estiver ganhando, também é ponto para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, e ponto também, vamos falar mais uma vez, Vanderlei Luxemburgo, que todos esses jogadores que eu falei, a forma que jogou, alas passando, a zaga bem chuta marcando, jogadores tranquilos, cada um sabedor da sua posição. Vanderlei Luxemburgo tirou o melhor de cada um, de Roger Guedes, de Matheus Bidu, de Fagner, de Renato Augusto, de Murilo, do Cássio. E nisso fez o quê? O Corinthians vencedor. Poderia esse Corinthians ter até perdido nos pênaltis, mas não mancharia nada a performance do time. É o tal do... Acho que principalmente fora de tudo isso aí, tudo isso que já aconteceu, o importante pro Corinthians, apesar de todos esses elogios que eu fiz, foi classificar. Que principalmente no Brasil, não adianta. O Fagner jogou muito, Bidu jogou muito, Renato Augusto, Roger Guedes, Murilo, Cássio. Aí vai lá e perde nos pênaltis. Que beleza, hein? Mas não. Tudo isso que eu falei foi coroado com a classificação, com o selo e com a cara de Vanderlei Luxemburgo. Falando um pouco também do Atlético, me estranhou muito a não escalação do Hulk logo de início. Se tem picuinha no elenco, alguma coisa, a gente conversa lá fora. Aqui dentro, o meu principal jogador, o mais caro, o mais habilidoso, o mais forte, o mais incisivo, você vai jogar. A gente se mata lá fora. A gente sai na mão, briga, xinga, mas aqui dentro você é meu. Eu vou te abraçar, vou cuidar de você e você vai jogar por mim e eu por você. Né? Como um time tem que ser. Não sei qual foi a natureza, opção. Será que 2-0? Eu não vou tomar 2 gols do Corinthians não, jamais. Tomou. Então, na mesma coisa que eu falo, pelo lado bom pro Corinthians, eu boto na conta do Luxemburgo, eu coloco na conta de Eduardo Cudê a eliminação do Atlético Mineiro. É porque, por mais que tenha elogios, a classificação corintiana tem que ter muitos, mas muitos deméritos também, a desclassificação atleticana. A postura do Atlético me estranhou.
Não, sei lá, ver um Corinthians. As estocadas do Atlético eram muito poucas. Achar que a qualquer momento poderia sair o gol. Aí viu que o gol não estava saindo. Tem que entrar fulano. Aí, Evanilson, entra aí. O Hulk. Agora sim o Hulk presta, né? O Hulk entra aí. Complicado. Então, não sei se foi por causa de natureza de contusão, ou briga, ou opção, ou achar que 2-0 já tá ganho. Não sei qual foi o motivo. Mas, se o Hulk já não tava tão bem, vamos supor que o Hulk não tava bem fisicamente. Entra jogando. Não deu? Faz o gesto, troca. Aí você sai. Mas você colocar um jogador literalmente do tamanho do Hulk, em todos os sentidos, deixar no banco, uma partida decisiva, será que 2-0 era o suficiente? Não foi. Então, é o tal do dedo do treinador.